Jacó ouviu os filhos de Labão dizerem: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai e juntou toda essa riqueza às custas dele. Jacó também percebeu que Labão já não o tratava como antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes. Eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, para junto de seus rebanhos, e disse: Percebo que seu pai já não me trata como antes, mas o Deus de meu pai esteve comigo. Vocês sabem que trabalhei com todo o empenho para seu pai, mas ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: Os manchados serão seu salário, todo o rebanho dava crias manchadas, e se dizia: Os listrados serão seu salário, todo o rebanho dava crias listradas. Assim, Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época em que os rebanhos estavam no cio, tive um sonho. Vi que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, manchados e salpicados. Então o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. Ele disse: Levante os olhos e veja. Todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, manchados e salpicados, pois vi tudo o que Labão fez a você. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto para mim. Agora levante-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam: Será que ainda temos parte na herança de nosso pai? Ele nos tratou como estrangeiras, vendeu-nos e gastou o dinheiro que recebeu por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então Jacó pôs seus filhos e esposas em camelos, levou todos os rebanhos e bens que havia acumulado em Padã-Arã e partiu rumo a Canaã, para a casa de Isaque, seu pai. Enquanto Labão estava ausente, tosqueando suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos de família de seu pai. Assim Jacó enganou Labão, arameu, sem dizer-lhe que fugia. Ele partiu com tudo o que possuía, atravessou o rio Eufrates e seguiu em direção aos montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu seus parentes e o perseguiu durante 7 dias, alcançando-o nos montes de Gileade. Mas à noite, Deus apareceu a Labão em sonho e lhe disse: Cuidado, não fale com Jacó, nem bem, nem mal. Quando Labão alcançou Jacó, este havia armado seu acampamento na montanha. Labão também armou o seu com seus parentes e disse a Jacó: Que foi que você fez? Enganou-me e levou minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiu às escondidas e me enganou? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, tamborins e harpas. Você nem me deixou beijar meus netos e filhas. Isso foi insensato. Tenho poder para prejudicá-lo, mas ontem o Deus de seu pai me disse: Cuidado, não fale com Jacó nem bem nem mal. Você partiu porque tem saudade da casa de seu pai, mas porque roubou meus deuses. Jacó respondeu: Tive medo de que o Senhor tirasse suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, se alguém for encontrado com eles, essa pessoa não viverá. Procure diante de nossos parentes. Se encontrar algo que lhe pertença, leve de volta. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos. Labão entrou na tenda de Jacó, de Lia e das 2 servas, mas não os encontrou. Quando saiu da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia escondido os ídolos na sela do camelo e estava sentada sobre eles. Labão procurou em toda a tenda, mas não os encontrou. Raquel disse: Perdoe-me, meu senhor, não posso me levantar, pois estou em meu período menstrual. Assim ele continuou a procurar, mas não encontrou os ídolos. Então Jacó se irou e discutiu com Labão: Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado para que me persiga? Já revistou todos os meus pertences? Encontrou algo que lhe pertença? Coloque-o aqui diante de meus parentes e dos seus, para que eles julguem entre nós 2. Nestes 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e nunca comi um só carneiro de seu rebanho. Nunca lhe trouxe um animal despedaçado pelas feras. Eu mesmo arcava com o prejuízo. Trabalhei de dia e de noite, sofrendo com o calor durante o dia e com o frio à noite sem dormir. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e 6 anos por seu rebanho.
e você mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente o Senhor me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho de minhas mãos, e ontem à noite repreendeu o Senhor. Labão respondeu: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos. Tudo o que você vê é meu. Mas o que posso fazer hoje por minhas filhas e netos? Venha, façamos uma aliança, eu e você, e que sirva de testemunho entre nós. Jacó pegou uma pedra, erigiu-a como coluna e disse a seus parentes: Juntem pedras. Eles pegaram pedras e fizeram um monte. Comeram ali, junto ao monte. Labão o chamou Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: Este monte será testemunha entre nós dois, por isso foi chamado Galeede. Que o Senhor fique de vigia entre mim e você quando estivermos distantes. Se você maltratar minhas filhas, ou se casar com outras mulheres além delas, lembre-se de que Deus é testemunha entre nós. Disse ainda: Aqui estão o monte e a coluna que levantei como testemunhas entre nós. Este monte e esta coluna servirão de testemunhas de que não passarei deste monte para o seu lado, e você não passará deste monte e desta coluna para o meu lado, com intenção de mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Comeram e passaram a noite na montanha. De manhã, Labão beijou seus netos e filhas e os abençoou. Depois, voltou para casa.